Olá, tudo bom? Vamos à nossa aula de matemática de hoje? Nas aulas da semana passada, a gente viu um pouquinho sobre a multiplicação de fração, certo? Eu explico para vocês, né, que tinha que tirar o mínimo múltiplo comum para poder resolver e depois de igualar os denominadores, então bastava multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Lembram? Vocês fizeram aquela atividade também de revisão das frações, né? Que foi bem tranquilo. Agora, hoje a gente vai para a nossa aula 3 da apostila, né? A apostila nova. E a gente vai trabalhar com divisão de fração. Aí a gente pode pensar, divisão agora é difícil. Mas não, se vocês compreenderam bem a noção da multiplicação de fração, agora vai ser fácil vocês resolverem as divisões de fração. Por quê? As frações, elas lidam, né, com os números racionais. E elas são uma maneira de representar a divisão. Desde o início a gente está falando, né? Fração tem a ver com divisão, com fracionar, com dividir, repartir, sempre em partes iguais. Sempre quando a gente quer dividir alguma coisa, a gente lembra então de fração, tem tudo a ver, né? Se eu tenho um sanduíche e tem que dividir para mim e o meu irmão, a gente vai dividir ao meio, um meio para mim, um meio para o meu irmão. Isto é fração, certo? E como que a gente faz, então, divisão de fração? Para fazer a divisão de fração, a gente tem que ter na nossa mente os termos da fração. A gente sabe que o número de cima a gente chama de numerador, certo? E o número de baixo de denominador. Então, lá na multiplicação, como que a gente fazia? Resolvia numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, certo? Para dividir uma fração, a regrinha diz assim: a gente conserva a primeira fração direitinho, como ela tiver lá no caderno, na apostila, e a gente inverte a segunda fração. Mas como assim? O que é inverter? Numerador vai para baixo, vai virar denominador, e o denominador vai para cima, ele vai virar o numerador. O numerador e o denominador da segunda fração, eles irão trocar de lugar. E quando a gente troca eles de lugar, quando a gente inverte, coloca o de cima embaixo e o de baixo em cima, a gente vai transformar também essa divisão em multiplicação, certo? A gente fala, na verdade, divisão de fração, mas na verdade a gente vai resolver como uma multiplicação. Por exemplo, se tiver assim, se é para dar um exemplo assim, 1/2 dividido por 2/5. 1/2 dividido por 2/5. Como é que eu vou resolver isso? Vou fazer 1/2, mantive a primeira fração, vezes, vou inverter o 2/5. O 2 vai para baixo e o 5 vem para cima. Vai ficar 5 sobre 2. E no lugar de dividir, eu coloco vezes. E daí eu só resolvo. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. Então, 1/2, que era dividido por 2/5, ficou 1/2 vezes 5 sobre 2. Que resolvendo isso deu 5/4, certo? Então, é bem fácil para fazer, né? Bem tranquilo. Lá na apostila de vocês tem uma explicaçãozinha para você estar lendo, tá? Antes de resolver o exercício. E aí, depois, vocês podem fazer as atividades que tiver lá, tá bom? Tem umas 10 divisões para vocês fazer, elas estão em formas de divisão, mantenham a primeira, invertam a segunda
e resolvam como vocês resolveram as multiplicações. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Bem simples, tá bom?